Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Joaquim Celestino. Hoje é o dia 8 de dezembro de 2021. Nós vamos agora dar início a uma atividade, um tópico específico da neuroanatomia, cuja base tem que ser uma aula prévia de pares cranianos. Então, eu recomendo fortemente para que as pessoas, antes de assistirem a essa aula, que elas precedam a aula de anatomia descritiva ou topográfica dos 12 pares de nervos cranianos, para depois estudar especificamente cada nervo craniano em separado. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falarmos sobre anatomia descritiva, não é? E um pouco de topografia do sétimo par de nervos cranianos, simplesmente, né, o nosso nervo facial, que é o nervo da alma. Então, de uma maneira geral, essa é a visão que nós temos do nervo facial quando nós realizamos buscas na internet ou estudamos nos livros clássicos de anatomia, não é? Entretanto, essa imagem, ela tão somente demonstra um pouco da anatomia extrapetrosa do sétimo par de nervos cranianos, que recebe essa denominação justamente por ser responsável pela contração de todos os músculos da expressão facial. Então, por isso que também ele é chamado de nervo da alma, não é? Porque ele tem a capacidade de expressar o estado de espírito do indivíduo, de realizar, de uma maneira geral, uma expressão, de externar o sentimento, não é? O estado de espírito e o estado emocional de cada indivíduo. Obviamente que esse contingente funcional é muito importante, mas não existe nenhum contingente funcional que se sobreponha a outros. Por isso é que nós vamos iniciar nossa aula falando de uma anatomia central, dos 4 núcleos do nervo facial e de todos os contingentes funcionais deste nervo, quer sejam aferentes ou eferentes, ou seja, sensitivos ou motores. E também a parte motora, para a contração da musculatura estriada branquiométrica, não é? Oriundos especificamente do segundo arco branquial, né? Mas também vamos falar sobre a ação parasimpática desse nervo, que vai promover a secretomotricidade de algumas glândulas salivares, como também das glândulas lacrimais e das glândulas mucosas que estão no epitélio pseudoestratificado, cilíndrico e ciliado, não é, das fossas nasais. Bem, então começando aqui as nossas observações, nós podemos visualizar essa secção, né, em nível do soalho do quarto ventrículo, que vai nos mostrar especificamente núcleos relacionados ao sétimo par de nervos cranianos. Então, aqui nós podemos observar o núcleo do trato solitário, esse aqui que está em azul. O núcleo do trato solitário é o único núcleo que é sensitivo do nervo facial, né? Ele que está aqui nesse tom de azul. Nós temos aqui a presença do núcleo salivatório superior, que também é do nervo facial. Aqui nós temos a presença do núcleo para a secreção lácrimo-muco-nasal. E aqui nós temos o núcleo motor, ou núcleo principal, como alguns autores chamam, não é, do sétimo par de nervos cranianos, que é o nervo facial. Aqui nós temos um outro núcleo, que não é do nervo facial, é o núcleo do nervo abducente. Observamos que as fibras, os axônios que saem aqui
do núcleo motor propriamente dito do nervo facial contornam o núcleo do nervo abducente, formando uma elevação no soalho do quarto ventrículo, denominado de colículo facial do quarto ventrículo. Então, basicamente, nós temos aqui a presença dos 4 núcleos que formam o nervo facial, sendo que este e este são núcleos motores. Esse aqui, núcleo motor para os músculos estriados branquiométricos, oriundos do segundo arco branquial, que é o arco ióideo. Este aqui, o núcleo para a secreção lacrimo-muco-nasal. E aqui, o núcleo salivatório superior, que vai ser responsável pela inervação parasimpática, ou seja, pela secretomotricidade das glândulas submandibulares, sublinguais e glândulas salivares acessórias localizadas na cavidade bucal. E nós podemos observar aqui a presença do único núcleo que é efetivamente sensitivo do nervo facial, que é o núcleo do trato solitário, Então, são 3 núcleos motores e apenas um núcleo sensitivo. Aqui nós podemos observar os contingentes funcionais do 7º par de nervos cranianos. Nós podemos observar aqui um contingente funcional aferente somático geral, ou seja, é aferente, então ele é sensitivo, ele vem da periferia para o centro. Ele é somático, porque ele está relacionado ao sistema nervoso de vida de relação, então a sensibilidade térmica, dolorosa, tato protopático, tato epicrítico discriminativo. Nós temos um contingente funcional que é AVE, aferente visceral especial, porque o 7º par de nervos cranianos vai estar relacionado diretamente, não é, à captação através de papilas gustatórias existentes nos 2 terços anteriores da língua, da gustação, do sentido especial da gustação. E aqui nós temos os contingentes que passam a ser motores. O EVE, eferente visceral especial. O eferente visceral especial vai promover a contração de músculos estriados branquiométricos. E o eferente visceral geral, que, como o próprio nome já diz, ele é motor, está relacionado a sistemas viscerais, no caso, ao sistema respiratório e ao sistema digestório, que vai promover a secretomotricidade de glândulas exócrinas, como as glândulas submandibulares, sublinguais, as glândulas acessórias salivares presentes na cavidade bucal. Vamos ter também a secretomotricidade das glândulas lacrimais e das glândulas mucosas presentes no epitélio das fossas nasais. Então, inicialmente, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, após essa breve introdução, aonde vamos percorrer o trajeto do centro para a periferia, quando estivermos falando de um contingente funcional que seja eferente ou motor, e da periferia para o centro, quando este contingente ele for sensitivo. Especificamente, vamos falar agora sobre o contingente eferente visceral especial para os músculos branquiométricos. Ok? Então, podemos observar aqui que o nervo facial ele sai do sulco bulbopontino, né, originando-se da ponte. Então, aqui sai o nervo facial propriamente dito, que é de onde vêm os axônios que saem do núcleo motor propriamente dito, que contornaram o núcleo do nervo abducente e saíram aqui nessa região.
E nós temos aqui a raiz que é sensitiva do nervo facial, que ela está interposta de forma intermédia entre o nervo facial propriamente dito e o nervo vestíbulo coclear. E a este nervo nós chamamos de nervo intermédio de Vriesberg, que é a porção, digamos assim, sensitiva, é a raiz sensitiva do nervo facial. Ok? Então, essas estruturas elas emergem do sucubulbo pontino bilateralmente na região da fossa posterior do crânio. Então, são estruturas, não é, que saem da ponte no sucubulbo pontino, ali naquela região. Então, a partir do momento que o nervo facial propriamente dito, os axônios que saem do núcleo motor propriamente dito, estão na fossa posterior do crânio, ele se dirige na fossa posterior do crânio. Isso aqui é a fossa posterior do crânio, é um corte, é, um, um corte axial, né? Um corte, uma secção axial da fossa posterior do crânio. Nós temos aqui o processo clinoide posterior do osso esfenoide. Nós temos aqui uma secção é, é, dos pedúnculos cerebrais, onde nós temos aqui o aqueduto mesencefálico, temos aqui a artéria basilar, saindo da artéria basilar, a artéria cerebelar anterior, artéria cerebelar superior, que se bifurca em artéria cerebelar antero-superior e postero-superior. Aqui nós temos essa região que fica entre o rochedo temporal, olha aqui é o seio petroso superior, aqui o seio petroso inferior, aqui o rochedo temporal e aqui o poro acústico interno, nessa região que fica entre a ponte e o cerebelo, chamado de ângulo ponto cerebelar, porque está entre a ponte e o cerebelo. Então, as raízes que saíram do núcleo facial propriamente dito se dirigem para o interior do poro acústico interno, onde penetram aqui junto com o nervo vestíbulo coclear e um ramo auditivo interno da artéria basilar, chamado de artéria labiríntica, né? Então aqui penetra o nervo facial, propriamente dito, o nervo intermédio de Vriesberg, a artéria labiríntica e o nervo vestíbulo coclear. Essas estruturas penetram aqui, né? Na verdade, algumas estão entrando, outras estão saindo. Isso depende do ponto de vista da direção da propagação do impulso nervoso e do sangue, certo? Bem, então dando continuidade, essas estruturas penetram no poro acústico interno e elas chegam, né, mais ou menos uns 10 milímetros de profundidade. Nós vamos encontrar essa estrutura aqui, que é o fundo do poro acústico interno. O fundo do poro acústico interno. Especificamente, o nosso nervo facial ele vai penetrar aqui, nessa área, que é denominada de área facial. Nós percebemos aqui que nós temos uma crista, chamada de crista falciforme, que separa esses forames que estão situados acima dos forames que estão situados abaixo. Então, aqui acima vai penetrar o nervo facial propriamente dito. Essa aqui, posteriormente, né, a essa área facial, nós temos uma crista que separa a entrada do canal facial dessa estrutura chamada de área crivosa superior. A área crivosa superior, onde vão penetrar os nervos que vão para o utrículo e para os canais semicirculares superior e lateral. Superior e lateral. Né? Aqui abaixo da crista falciforme, nós temos o que nós chamamos de área crivosa média, onde vão penetrar os nervos que vão para o sáculo, e aqui o forame singular. Né? Veja aqui o forame singular, que ele vai dar passagem ao nervo que vai aqui para o canal semicircular posterior. Vai aqui para o canal semicircular posterior. E aqui nós temos, né, de onde emergem, né, os nervos, né, que vão formar, né, os axônios que vão formar a divisão coclear do nervo vestíbulo coclear. Essa região aqui chamada de tracto espiral foraminoso. Tracto espiral foraminoso. Certo? Então, gostei dessa figura aqui, fazia tempo que eu não a via.
não é? Vou colocar ela na próxima prova, pedindo para identificar algumas estruturas aqui. Então, vamos lá. Sigamos. Então, o nervo facial penetra aqui, nessa região. Olha aqui, ó, o nervo facial vem, aquela raiz motora, penetra naquela região do poro acústico interno, né, ângulo ponto cerebelar, e aqui o nervo facial, propriamente dito, vai percorrer as três porções do canal facial que estão contidas no interior do rochedo temporal, né? A primeira porção, que é essa aqui, que fica entre a cóclea, os canais semicirculares, o sáculo e o trículo. Essa primeira porção é chamada de porção labiríntica. Depois ele faz uma curva que vai passar na parede medial da cavidade timpânica, que é a segunda porção do canal facial, chamada de porção timpânica, não é? Chamada de porção timpânica. E depois ele vai percorrer a terceira e última porção do canal facial, não é? Chamada de porção mastoidea, porque está dentro do canal mastóideo, até que ele vai sair aqui por um forame chamado de forame estilomastóideo. Mas não sem antes emitir um nervo, né, chamado de nervo estapédio, que vai para o menor músculo do corpo humano, né, menor músculo estriado do corpo humano, que é o músculo do estribo. Esse nervo, quando inerva este músculo, ele protege, né, impede que o estribo penetre na orelha interna com muita intensidade. Então, ele protege a orelha interna, né? Então, esse aqui é o primeiro ramo, né, desse contingente funcional. Não é um músculo da expressão facial, mas é um músculo estriado branquiométrico oriundo do segundo arco branquial ou arco ióideo. E logo depois, o nervo facial sai pelo forame estilomastóideo. E quando ele sai pelo forame estilomastóideo, né, saindo aqui pelo forame estilomastóideo, ele vai diretamente já emitindo dois ramos. Um ramo só que se bifurca e que vai inervar o ventre posterior do músculo digástrico e o músculo estiloióideo. Então, ele já vai inervar esses dois músculos aqui, que também não são músculos da expressão facial, mas são músculos estriados branquiométricos oriundos do segundo arco branquial. E ele já começa a emitir aqui também, ó, ramos que vão para músculos da expressão facial. Que músculos são esses? Os auriculares, né? Os auriculares posterior, superior, e também o ventre occipital do músculo occipito frontal. O ventre occipital do músculo occipito frontal. E depois, esse nervo, ele penetra na glândula, na loja parotídea, né, na fáscia que forma a loja parotídea, penetra na intimidade dessa glândula e dentro da glândula ele já se bifurca. Ele já se bifurca e aí ele vai emitir ramos frontais, não é? Ele vai emitir ramos bucais, ele vai emitir ramos cervicais. Então, ele emite um ramo basicamente cérvico-facial, né? Que vai inervar aqui, ó, são músculos da expressão facial que estão localizados nessa região, como por exemplo, aqui o platisma, como por exemplo aqui o músculo mentual, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, semiorbicular inferior, algumas fibras do músculo bucinador, risório de Santorini. Esses ramos mais zigomáticos aqui, que vão para os músculos zigomáticos menor e maior, a continuação desses músculos que vão para os elevadores comum do lábio superior e da asa do nariz, elevador próprio do lábio superior, orbicular superior, depressor do septo, todos esses músculos inervados aqui e esses outros músculos aqui indo em direção à órbita, né, a orbicular dos olhos, os músculos da região nasal e o ventre frontal do músculo occipito frontal, além do músculo corrugador dos supercílios, além do músculo corrugador dos supercílios.
Então, aqui removendo superficialmente a glândula parótida, né, deixando só a parte mais profunda dela, nós podemos observar vários ramos do nervo facial indo para estruturas que são músculos da expressão facial. Então, esse nervo facial, ele pode ser lesionado. Ele pode ser lesionado, esse contingente funcional, em qualquer lugar, não é? Do núcleo para baixo, né? Então, do núcleo para baixo, né, nós vamos ter uma paralisia que ela é infranuclear, né, chamada de paralisia facial periférica. Então, isso pode acontecer em qualquer parte. Pode ser um tumor na fossa posterior do crânio, no ângulo ponto cerebelar, pode ser uma fratura no rochedo temporal, pode ser uma doença na glândula parótida, uma doença infecciosa, pode ser um câncer na glândula parótida, enfim, em qualquer lugar, não é? Esse nervo ele pode ser lesionado. E se ele for lesionado, esse contingente funcional, a principal característica é justamente essa aqui, não é? De toda a hemiface do indivíduo paralisado. O indivíduo não consegue fechar os olhos, não consegue, perde as rugas da expressão facial, né, os sulcos da expressão facial e fica com a hemiface do mesmo lado da lesão paralisada, não é? Toda a hemiface. Então isso é chamado de paralisia facial periférica, né? Uma outra característica, vocês se lembram que eu falei sobre aquele músculo que é o músculo do estribo, né? Que o indivíduo pode ficar também com uma queixa chamada de hiperacusia, né? Então, como ele não vai ter a proteção do músculo do estribo, então ele falando ao celular, por exemplo, ou ao telefone, aquele som, né? O volume, digamos assim, a potência, digamos, daquele aparelho, daquele fone de ouvido, daquele auricular do telefone, vai sempre parecer para um indivíduo que está muito alto. Vai sempre parecer que está muito alto. Então, basicamente, essa é uma característica, que o paciente está em repouso e quando a gente pede para ele fechar os olhos, veja que o lado normal é justamente o lado onde ele tem compressão dos músculos e o lado paralisado, o indivíduo fica praticamente sem nenhuma ruga da expressão facial, não consegue fechar os olhos e o bulbo do olho gira para cima, expondo a esclera. Esse é um sinal clássico chamado de sinal de Bell. Por isso que essa paralisia também é chamada de paralisia de Bell. Então vamos entender aqui, né? Como ocorre essa paralisia periférica e a paralisia, a diferença dessa paralisia facial periférica da paralisia facial central. Então vamos aproveitar aqui a nossa figura para mostrar algumas questões. Então, aqui nós temos o núcleo motor do nervo facial. Então, quando a lesão, então nós temos aqui o tracto córtico nuclear contralateral, inervando, né, sendo o primeiro neurônio dessa via motora. O corpo do neurônio está no córtex, até chegar no núcleo do nervo facial, no núcleo motor do nervo facial. Aqui nós temos o segundo neurônio dessa via, o corpo desses neurônios. Então, todas as vezes que a lesão do nervo acontecer de forma infranuclear, ou seja, do núcleo para baixo, a paralisia vai ser em toda a hemiface do mesmo lado da lesão. Porque quem inerva o lado direito são os núcleos motores do lado direito. Ok? Então, o paciente vai ter uma paralisia facial periférica, ou seja, a paralisia facial de Bell propriamente dita. Quando a lesão é supranuclear, ou seja, ela é no tracto córtico nuclear, nós temos que observar algumas questões anatômicas que alteram o resultado clínico da paralisia.
que é justamente o fato de que, observem, que as fibras contralaterais do tracto córtico nuclear, elas tendem a inervar tanto os neurônios que estão posicionados de forma mais superior, quanto aos neurônios que estão posicionados com seus núcleos topograficamente de forma mais caudal no núcleo motor do nervo facial. Entretanto, existem fibras homolaterais do tracto córtico-nuclear que se dirigem para os axônios mais caudais do núcleo. E esses axônios mais caudais do núcleo tendem a inervar o terço superior da face. Então, vamos examinar isso aqui agora. Então, aqui no caso, nós tivemos um acidente vascular cerebral aqui no tracto córtico-nuclear direito. A maioria das fibras são cruzadas e vão para justamente o núcleo motor do nervo facial do lado esquerdo. Então, todo o terço médio e inferior da face do indivíduo vai estar paralisado. Porém, as fibras homolaterais que inervam, que fazem sinapse com os corpos dos neurônios que estão situados de forma mais caudal, mais baixa, do núcleo motor do nervo facial, ainda estarão ativas. E estas fibras nós vimos que elas se dirigem para o terço superior da face. Então, essa é a diferença entre a paralisia periférica, que pega toda a hemiface do mesmo lado, para a paralisia central, que pega o terço médio e inferior do lado oposto ao lado da lesão. Então, teoricamente, esse paciente aqui ele vai conseguir, por exemplo, franzir a testa. Paralisia central. Paralisia periférica, o paciente não consegue franzir a testa. Obviamente que, no caso de um acidente vascular cerebral, o paciente provavelmente vai ter algum outro sinal ou sintoma, como algum déficit motor também, nos membros superiores, no membro inferior, na fala, enfim. Outras alterações que não estão somente essas. Mas pode ser que, num caso específico, nós tenhamos que discernir o que é paralisia facial central do que é paralisia facial periférica. E essa diferenciação é anatômica. Nós precisamos ter o conhecimento anatômico para entender que quando o paciente consegue franzir a testa, muito provavelmente estamos diante de uma paralisia central. E quando é em toda a hemiface, a paralisia é periférica. Vamos ver outro contingente funcional, o eferente visceral geral, que vão promover, é um contingente parasimpático, promover a secretomotricidade das glândulas lacrimais e das glândulas mucosas das fossas nasais. Então, aqui nós temos o núcleo para a secreção lacrimo-muco-nasal. Os axônios que saem desse núcleo vão em direção ao sulco bulbopontino, vão sair juntamente com a raiz motora do nervo facial, a raiz que é mais espessa, essa aqui, vai se dirigir para o poro acústico interno, na região do ângulo ponto cerebelar, vai penetrar aqui com o nervo facial propriamente dito e penetrar na área facial, do canal facial. Vai percorrer a primeira porção do canal facial, que é a porção labiríntica, e aí ele vai sair com o nome de nervo grande petroso superficial maior na face anterior do rochedo temporal. Na face anterior do rochedo temporal. E aí ele vai se dirigir, aqui tem um errozinho, ele vai sair
né, pelo hiato principal, vai em direção ao forame lácero, não aqui ao forame oval, vai em direção ao forame lácero. Quando ele chega em nível do forame lácero, né, ele chega em nível do forame lácero, ele vai se unir com o nervo grande petroso profundo, que vai formar o nervo vidiano. Esse nervo vidiano vai passar por dentro do canal vidiano e vai terminar aqui neste gânglio, que é o gânglio pitérico-palatino, ou gânglio de Meckel, que está localizado na fossa pitérico-palatina. Daqui, essas fibras secretomotoras pós-ganglionares, né, que vão liberar próximo ao órgão efetuador acetilcolina. A acetilcolina é um vasodilatador, vai promover o aumento da vascularização das glândulas e a glândula vai produzir maior quantidade da sua secreção. Quer seja pegando carona aqui com o nervo pitérico-palatino, indo para as glândulas salivares acessórias localizadas no palato duro, no palato mole, quer seja penetrando no forame esfenopalatino da fossa pitérico-palatina e indo para as paredes laterais e mediais das fossas nasais, para as glândulas mucosas das fossas nasais, quer seja pegando carona aqui, ó, no arco órbito lacrimal do trigêmeo, até terminar aqui na glândula lacrimal, promovendo a secretomotricidade da glândula lacrimal também. Então veja aqui, ó, o nervo grande petroso superficial maior se encontra com o grande petroso profundo. O grande petroso profundo ele é oriundo do plexo nervoso simpático da artéria carótida interna. Essas duas estruturas se fusionam e formam o nervo vidiano, que atravessa o canal vidiano, termina aqui no gânglio pitérico-palatino e daqui pelo forame esfenopalatino, veja aqui, ó, inervando as glândulas mucosas das fossas nasais e inervando também através do nervo pitérico-palatino, aqui vindo para as glândulas salivares acessórias localizadas no palato duro e no palato mole. No palato duro e no palato mole. Vamos agora para um outro contingente funcional, ainda motor. Eferente visceral geral, também para as glândulas submandibulares e sublinguais. O nervo o núcleo é esse aqui, ó. Tudo que está em preto aqui é parasimpático. Então aqui nós temos o núcleo salivatório superior, né? Não confundir com o salivatório inferior, que é do glossofaríngeo. Então as fibras vão sair dele, vão em direção ao sulco bulbopontino, vão sair do sulco bulbopontino através da raiz motora do nervo facial, que vai no ângulo ponto cerebelar em direção ao poro acústico interno. No poro acústico interno penetra nele, junto com o nervo intermédio de Würzberg, o nervo vestíbulo coclear e a artéria labiríntica. Se dirige para a área facial, penetra aqui na área facial, percorre a primeira porção do canal facial ou labiríntica, percorre a segunda porção do canal facial ou parte timpânica. E vejam que em um determinado momento, aqui na terceira porção, que é a porção mastoidea, ele sai do nervo facial propriamente dito e vai para dentro da cavidade timpânica e depois vai sair, não é, no canal de Uguier com o nome de nervo corda do tímpano. Sai no canal de Uguier com o nome de nervo corda do tímpano. E ele saindo aqui através do nervo corda do tímpano, ele vai se unir ao nervo lingual da divisão mandibular do trigêmeo. Então veja aqui, ó, o nervo corda do tímpano saindo aqui do canal de Uguier, aqui é a cavidade glenoide, né? Saindo aqui pelo canal de Uguier, o nervo corda do tímpano se une ao nervo lingual da divisão mandibular do trigêmeo. Olha aqui, ó, mais uma vez, o nervo corda do tímpano, passando pela parede lateral da cavidade timpânica, sai pelo canal de Uguier, se une ao ramo lingual do nervo corda do tímpano e, como ele é parasimpático, ele tem que terminar em um gânglio parasimpático, que é o gânglio submandibular. Daqui, as fibras secretomotoras pós-ganglionares
vão terminar na glândula submandibular e na glândula sublingual, promovendo um aumento da vasodilatação dessas glândulas e o aumento da produção, consequentemente, de saliva destas duas glândulas, no caso a submandibular e a sublingual. Bom, então dando continuidade, né, estamos partindo aqui para o fim da nossa aula, né? O último texto, digamos assim, da nossa aula. Vamos falar sobre um contingente que, diferentemente de todos os outros que nós vimos agora, ele é sensitivo, então ele é aferente. Ele é somático, porque ele está relacionado à periferia, sensibilidade térmica e dolorosa, tato e pressão. São sentidos gerais, né? Não é nenhum sentido especial. Então, essa região aqui, mais anterior da orelha externa, meato acústico externo, a pele dessa região, né, embriologicamente, a área de Hunt-Hunt, porque nós temos 3 nervos aí associados à inervação desta região. O nervo facial também dá uma pequena contribuição, tá certo? Ele também tem uma pequena contribuição. Então, as terminações aqui, os receptores localizados nessa região, eles vão junto, né, pegar carona ali com o nervo facial que vai em direção àquela raiz que penetra no forame estilo mastoide. Então, aquelas terminações nervosas penetram, forame estilo mastoide, percorre a terceira porção do canal facial, que é a porção mastoide, percorre também a segunda porção, que é a porção timpânica, e as fibras vêm e se dirigem para a primeira porção, que é a porção, justamente a porção labiríntica, penetra, né, no crânio, na fossa posterior, através do forame do poro acústico interno, não através do nervo facial propriamente dito, mas do nervo intermédio de Vriesberg, também no nervo intermédio de Vriesberg. E aí vai penetra na ponte e vai aqui basicamente não em direção ao núcleo do trato solitário, mas vai em direção basicamente ao núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. E nós temos o último contingente funcional, que é sensitivo, portanto aferente, é visceral, porque está relacionado a um sistema visceral que é o sistema digestório, e é especial porque é uma sensibilidade, é um sentido especial, que é a gustação, essas papilas que estão localizadas aqui nos 2 terços anteriores da língua. Então, esses receptores gustatórios, eles vêm pelo nervo lingual do nervo trigêmeo, se separam desse nervo, formando o nervo corda do tímpano, penetra no canal de Uguier, né, formando aqui, continuando como nervo corda do tímpano, até a terceira porção do canal facial. Chegando aqui na terceira porção do canal facial, ele vai subir, percorrer a segunda porção, que é a porção timpânica, e essas fibras, né, tal qual as fibras que eu acabei de falar para vocês, do contingente aferente somático geral, eu esqueci de falar naquela hora, mas esses prolongamentos periféricos desse neurônio sensitivo, esse corpo desse neurônio fica localizado aqui, nessa formação em forma de dobra, em forma de genes, em forma de joelho, por isso chamado de gânglio geniculado. E daí os prolongamentos centrais, passando aqui pelo gânglio geniculado, percorre a primeira porção do canal facial, que é a porção labiríntica, sai do poro acústico interno com o nome de nervo intermédio de Vriesberg. Esse nervo intermédio de Vriesberg penetra na ponte. E, bom, então era isso, pessoal, e espero que todos tenham gostado e que aproveitem esse conteúdo. Tenham um bom dia e um ótimo final de ano e um 2022 bastante proveitoso.
Obrigado.